Elias anuncia o fim da chuva sobre Israel. Só que Elias estava neste cenário. A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Seja Servo. Fique até o final deste vídeo porque o Senhor vai falar contigo. Eu fiz esse vídeo para te dizer, não seguir pela economia, não seguir pelos homens. A Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem. Não seguir pelo cenário que tu está vivendo, pelas coisas que tu está vendo. As pessoas que têm um relacionamento fiel com Deus, as pessoas que andam na presença de Deus fazendo não a sua própria vontade, mas a vontade do Senhor, elas viverão coisas extraordinárias. Elas são queridas e amadas do Pai. O próprio Deus te sustenta. A Bíblia diz, ó, o telefone está tocando. A Bíblia diz que Elias, ele vai para o ribeiro de Querite. E ali ele é sustentado pelos corvos. E quando o ribeiro seca, o Senhor manda ele ir para a casa de uma viúva que estava ali colhendo os gravetos para fazer a última refeição para ela e para o seu filho. Então Elias disse, faz um bolo primeiro para mim, e o azeite da botija não faltará, e a farinha da panela não acabará. E ela confiou na palavra do profeta. Quando ela confia e faz o bolo e entrega para o profeta, o Senhor a surpreende. Oh, meu Deus, aleluia, grandioso é o Senhor nosso Deus. Eu tenho certeza que tu já viu a mão do Senhor agindo de forma sobrenatural. Tô até suando aqui, irmãos, por causa do calor. Eu tô aqui na cozinha fazendo bolo e eu parei aqui agora para te entregar esta mensagem. Então, olha aqui o meu suador aqui. Mas eu sinto algo tremendo do céu. O meu coração se inquieta, estremece aqui. Tu já viu quantas vezes a mão do Senhor sobre a tua vida? Eu vou te contar um testemunho pequeno, que é algo praticamente nada perto do que o Senhor já fez na minha vida. Se eu te contar, simplesmente é milagre em cima de milagre. Tem coisas muito maiores para te contar que o Senhor já fez. Mas, peço desculpa que eu tô nesse suador aqui, irmãos, mas o Senhor, ó, vou me secar aqui. Agora, hoje mesmo, o meu esposo se lembrava de uma situação que nós vivemos, onde nós fizemos a nossa primeira campanha na igreja, a primeira campanha de missões. E nós sem nada em casa, sem nada de dinheiro, nós empenhamos tudo sempre, nós sempre colocamos todo o nosso dinheiro confiando no Senhor. E eu tô falando aqui não para te estimular, cada um tem a sua fé, mas tudo que nós tínhamos e que nós podíamos depositar. Por que eu penso assim? E, na verdade, eu fui influenciadora do meu esposo a exercitar a sua fé, porque, primeiro, se não fosse o Senhor, a nossa família estaria destruída. Nossa família estava dilacerada. Nós conhecemos ao Senhor e Ele nos restaurou como família. E quando eu não conhecia o Senhor, eu fui criada numa casa de umbanda, onde não havia uma direção, nós éramos guiados por vários ventos de doutrinas, um pouco de cada. Não quero que ninguém se sinta ofendido que está assistindo esse vídeo, mas é a minha história. Nós éramos um pouco umbandista, um pouco espírita, um pouco católico, um pouco de tudo. Um pouco cheio de misticismo, simbologias. Era uma mistura religiosa muito grande. E quando nós participávamos dessas religiões, principalmente da Umbanda, a qual a minha avó era consagrada nessa religião, era uma mãe de santo, né, entre aspas, porque eu não gosto desse termo, mas segundo a religião indica, ela era uma mãe de santo. E
eu particularmente, é isso que eu quero dizer, viu? Por favor, não se inquiete, é o teu direito, né, a respeito do que eu falo. Tem várias pessoas que assistem o nosso canal, cristãos, não cristãos, e eu quero deixar claro isso, né, que é o meu testemunho, a minha opinião particular, a minha visão particular, em cima do que nós vivemos. E o que acontece é que a minha avó, porque eu fazia oferendas, eu me dedicava muito a esse trabalho religioso com a minha avó, eu participava, cantava nas sessões de umbanda, ajudava ela nos rituais de sacrifícios, ajudava ela nos rituais ali fazendo oferendas, ia nas matas, nós íamos a lugares nas praias. A minha avó não chegou a ir em cemitérios, mas eu fui participante de uma casa depois que ia a cemitérios. E o que eu aprendi com a minha avó foi sempre entregar o meu melhor, e eu tinha fé para isso. E a minha avó ia no mercado, ela pegava a melhor fruta, ela pegava tudo que ela tinha de melhor. E o mais caro às vezes. E às vezes ela dizia assim, eu fiquei sem nada. E ela tinha uma fé muito grande, de que quando ela entregava tudo, ela nunca ficava sem. E eu aprendi isso. Só que o que me intrigava na casa da minha avó é que existem coisas que têm um certo preço. Nós não tínhamos paz. E muitas vezes eu me questionava por que nós não tínhamos paz se a minha avó fazia ranchos, fazia coisas de quilos na Ceasa, pegava muitas vezes, tinha caixas de tudo na minha avó, na casa onde eu fui criada, porque perdi a minha mãe. E minha mãe morreu, eu tinha 2 anos de idade, o meu pai entrou numa depressão muito profunda na mesma época, então nós tivemos muita dificuldade a respeito de pai e mãe. E eu não conseguia entender isso, porque eu via muitas brigas, cresci no meio, inclusive eu mesma fui alvo de muitas dessas brigas. Mas voltando para lá, porque eu abri um parênteses aqui para contar esse porquê que eu inclinei o meu coração a entregar tudo ao Senhor diante da minha vida, tudo que eu vivi, tudo que eu passei, e não era para que eu estivesse aqui hoje. Hoje, pela estatística humana, pela lógica humana, eu não estaria aqui, e tampouco meu esposo, que também correu muitos riscos, teve muitos livramentos, e muitas vezes, mesmo contrariando a sua vontade, ele entendia mesmo, ele entendia que era Deus, mesmo sem compreender os propósitos, mesmo sem querer muitas vezes, mas quando ele entendia, bom, é Deus, às vezes, muitas vezes contrariado, mas ele se dobrava à vontade do Senhor. E muitas vezes nós ficamos sem em casa para entregar para o Senhor o melhor. E nesse dia que nós estávamos saindo para essa campanha, nós alugamos decorações, e era a primeira campanha que nós estávamos fazendo, nem sabia fazer direito, não tivemos nenhuma orientação, também não pedimos, né, nenhuma orientação, houve uma série de acontecimentos aí, mas o Senhor estava nos guiando, e pela mão do Senhor, neste dia aconteceu que faltou o gás e eu precisava usar o gás. Nós estávamos com o horário marcado para as 18 horas, saímos de casa e nos dirigimos para a igreja, para a campanha. E aconteceu que faltou o gás e nós tínhamos exatamente o valor do gás em casa. E aconteceu um fato sobrenatural. Nós ainda tinha o gás para comprar e tinha flores para pegar no caminho. Se nós comprasse o gás, não daria para pegar as flores. E nós resolvemos não pedir o gás e se ajeitar por aqui com as coisas que faltavam para concluir. E o meu vizinho está chegando aqui. Aí o que acontece? Nesse meio tempo nós combinamos, eu e meu esposo, não vamos pedir o gás. Nós não vamos pedir o gás e nós vamos continuar orando, né? E o que acontece? Meu esposo sobe, vai para o quarto, se deita, e eu continuo terminando o que eu precisava terminar para levar para a campanha. Se eu não me engano, era lanche, acho que não era, não sei dizer o que era, que já faz um tempinho, eu não me recordo. Mas chegou uma buzina, uma moto chega no nosso portão e diz, olha o gás. Eu disse, mas eu fui lá, eu disse, não acredito, mas eu não pedi gás, como é que o Daniel me pede gás
sem falar comigo se a gente combinou, não tenho dinheiro em casa. Aí eu fui ali e falei com ele, mas moço, não pedi gás. E ele disse, ele pegou um canhotinho com o nome do meu esposo, nome. E ele disse, Daniel. E aí ele disse Daniel Borges, o nome do meu esposo. E eu disse, é aqui. E aí eu subi, eu não peguei o gás, eu fui lá falar com ele, eu disse, Daniel, tu pediu gás e não falou comigo. E ele disse, eu não pedi gás, mas eu recebi, porque eu entendi que era Deus dizendo, compra o gás que tu precisa, porque não vai te faltar. Eu recebi o gás e ainda pedi o mais caro ainda do Senhor. Era um gás que nós não pedíamos, né? Nós estávamos acostumados a pedir o mais barato, mas o Senhor pediu o mais caro, exatamente o valor que nós tínhamos em casa. Nós entregamos para Ele, recebemos o gás, ficamos sem nada. Quando chegou o horário que nós programamos para sair, 18 horas da noite em ponto, eu olhei a conta. E o dinheiro que um colega do meu esposo ficou de depositar para ele depositou às 18 horas em ponto. E a gente não tem como dizer que Deus não nos supre. Sabe quando a gente é teimoso, às vezes, em não exercitar a fé? Existe uma caminhada a gente começa a conhecer esse Senhor, esse Deus maravilhoso, esse Deus todo-poderoso, esse Deus que cuida, que se preocupa, que ama, que abraça nos momentos que tu tá triste, Ele te abraça, Ele te consola. Esse Deus que te esconde e te cobre com a sua sombra e tu está seguro. Sabe? E mesmo assim a gente não confia muitas vezes. Mesmo assim, a gente teima em duvidar. Eu quero te dizer hoje, confia, porque o Senhor está cuidando de ti. Situações muito piores tu já passou, situações muito difíceis tu já passou e já viu a mão do Senhor. E parece assim, cheguei no fundo do poço e agora não consigo me erguer, eu vou morrer nessa situação. Não vai. Não vai. Porque tem propósito de Deus na tua vida, e vida que tem propósito de Deus não vai perecer, não vai. E muitas pessoas dizem, quem tem promessa não morre, morre. É verdade, mas não é o teu caso, que tem feito tudo que o Senhor tem te pedido e tem te ordenado, que tem ouvido a voz de Deus. Quem sabe confiar no Senhor, ouvindo a sua voz. Se o Senhor te mandar, levanta, tu levanta. Se o Senhor disser, vai à frente, tu vai à frente. Se Ele disser, recua, tu recua. Se Ele disser, pega agora e sai, tu sai. E tu vai e faz o que Ele manda. Tu sabe que é contigo que o Senhor está falando. Não temas. Não temas o cenário, não temas a situação, porque o Senhor é contigo para te dar vitória. Independente, tem muitos testemunhos para trazer aqui de muitas coisas que nós vivemos. Muitas coisas que nós vivemos. Mas o Senhor prova a tua fé. Ele prova a tua fidelidade para te honrar. E eu quero te dizer aqui, querido, querida, Ele vai te honrar. Permaneça com o Senhor, porque o resultado é vitória. E o resultado é vitória, 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 vitória. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória, Deus é maravilhoso. Eu sinto graça do céu aqui, vontade de não terminar esse vídeo, mas eu preciso terminar. Eu preciso terminar. Mas não fica com medo não, exercita a tua fé, dá glória aí. Tem momento difícil, tem momento que a gente tá tão triste que não tem força, nem para dar glória. Mas te levanta mesmo assim. Começa a trazer à tua memória as coisas que o Senhor já fez, as situações que Ele já te livrou. Olha para o teu passado. Olha para o que tu já viveu com o Senhor. Olha para o improvável que já aconteceu até aqui.
e te lembra que o Senhor é contigo, tá certo? Eu vou encerrar agora. Quero te dizer, fica firme, permaneça, não temas, porque o Senhor é contigo e vai te dar vitória. Não olha para o cenário, não olha para a situação. Ambientes pesados, às vezes, chacota, deboche, ambientes difíceis, onde tem pessoas que te toleram, mas não te suportam. E tu sabe disso. Se o Senhor te mandou ficar, permaneça, porque quando chegar o tempo, Ele mesmo vai fazer tu entender. Ele vai te fazer entender. Na primeira vez tu fugiu, mas na segunda te mandaram embora. Aí sim. A primeira vez Agar fugiu pelo deserto. Ela voltou e se humilhou. E quando chegou o tempo dela sair, aí Deus vem e permite. Ele diz para Abraão, ouve a tua esposa. Sara diz para Abraão, Abraão, manda essa escrava embora. Manda essa serva embora, ela e o seu filho, porque ela não vai herdar com meu filho. E aí ela é expulsa dali. Ela é mandada embora com um odre de água e um pedaço de pão. Mas Deus sabia o que ela carregava e por causa do que ela carregava, o Senhor não a abandonou. O Senhor vem até ela para dizer, ei Agar, estou contigo. Ouviu o choro do menino. Te levanta, te ergue. Tu não vai morrer. Tem uma fonte bem ali. Tem uma fonte. O Senhor tem uma fonte para ti. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.